o que é que a gente pode aprender pela internet, o que é que a gente pode fazer uso da internet para realmente nos levar mais longe. Tudo que você procurar em vários níveis, você vai lá no YouTube hoje e você vai ver um vídeo demonstrando um passo a passo o que é que a gente, por exemplo, na vaquejada, precisa fazer para que a gente melhore. Será que necessariamente a gente tem que atender a uma aula física ou presencial para correr boi? E para quem, mais uma vez, né, pode ser que tem muita gente que chegou aqui e não me conhece, o Papo de Vaqueiro Live a gente fala sobre as estratégias para você chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. E meu Siri ativou aqui, não sei porquê, com vaquejada. E para quem não conhece essa pessoa aqui, eu sou S. Levi, sou de Campina Grande, na Paraíba, e eu ajudo vaqueiros, aspirantes e vaqueiras a chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. Então, bora começar falando um pouco de aprendizado online e qual o status das coisas. Quem for lá para o YouTube vai ver, tem um mapa mental lá, que geralmente eu gosto de fazer, me guiar, e principalmente hoje, como a gente está falando sobre aprendizado, achei super pertinente fazer um mapa mental desse, para que a gente tenha uma ideia que como é que a gente aprende, entendeu? E uma das coisas que a gente não aprende de forma linear, né? A nossa mente, na verdade, a gente tem vários neurônios que eles vão se conectando, vão fazendo uma rede, e é dessa forma que a gente tende a aprender e aprender mais pro longo prazo. E, na verdade, esses caminhos, que é mais ou menos como um mapa mental, por isso que tudo eu tento fazer um mapa mental quando eu estou pensando. Você pode fazer esses, chamamos de pedaços com esses caminhos, que aí as coisas vão tudo se ligar. É tanto que você aprende algumas coisas que às vezes não tem nada a ver com o cavalo, por exemplo, de comportamento, mas depois você vê que às vezes aplica. Você sabe que um certo comportamento pode aplicar em outro ser humano. Isso é da forma que a gente armazena informação, a forma que a gente aprende. É um tópico que eu gosto bastante também. Então, para fazer jus, hoje, a vaquejada digital é o nosso tópico central. E aí eu queria passar um pouquinho aqui para... Hoje eu queria que fosse interativo. Quem tiver aí puder digitar. Quem é que sabe hoje qual a maior escola do mundo? Quem tiver um palpite e digitar aí. Qual é a maior escola do mundo hoje em dia? A maior escola do mundo hoje é o YouTube. Então, talvez a maior reunião de conhecimento do mundo é isso aí, Breno. Tá na internet e tá no YouTube. Eu não sei porque meu Siri tá ativando aqui. Cara, tudo que você procurar em vários níveis, você vai lá no YouTube hoje e você vai ver um vídeo demonstrando ou um passo a passo ou algumas aulas que são disponibilizadas, por exemplo, tem várias escolas que disponibilizam, universidades que disponibilizam aulas, tem pessoas que, sei lá, trabalha pedreiro ensinando como faz alguma coisa, tem, enfim. O YouTube é um arsenal de conhecimento imenso hoje em dia. Então, a gente partindo desse pressuposto que cara, será que eu posso aprender alguma coisa sobre vaquejada, alguma coisa sobre cavalo online? Sim. E a gente vai procurar entender um pouquinho, entender como é que a gente aprende e o que é que a gente, por exemplo, na vaquejada, precisa fazer para que a gente melhore. E será que necessariamente a gente tem que atender a uma aula física ou presencial para correr boi?
E aí, enfim, é isso que a gente vai percorrer hoje. Então, se a gente quiser aprender qualquer coisa hoje, a gente sabe que online já é viável, primeiro porque quase tudo está lá no YouTube, e depois eu acho que aconteceu essa pandemia, de certa forma, foi bom que a gente, sabe quando tem limitações, você tende a ficar criativo. Então, isso é um fato. Quando você está limitado a fazer alguma coisa, por exemplo, você está limitado a sair, eu estava limitado a ir para uma escola, ou ficou com muito tempo livre e estava limitado a ficar em casa, talvez a internet e todos os serviços online mostraram que muitas das coisas que a gente sempre achava que tinha que ser presencial, agora é online. Então, se eu quiser aprender, independente do que eu quiser aprender, eu tenho um recurso de aprender online, de ser pelo menos exposto, né? E, por exemplo, coisas que são físicas, você pode ser guiado online e você fazer, ou representar, ou treinar no presencial. Então, não sei se para vocês aconteceu isso, mas o fato é que vários treinos, por exemplo, de academia ou treinamento físico, que antes era presencial, com a limitação do cara sair, não sei o que, ficou as pessoas dando aula online, com vídeos, e as pessoas em casa treinando e, enfim, melhorando seu corpo, ou ficando mais saudável, fazendo algum tipo de atividade física. Então, a gente viu que a internet dá essa possibilidade de aprender várias coisas, e que independente se eu tenho vamos dizer assim, uma ação que tem que ser física ou não, eu vou lá e eu posso aprender como é que faz, ver o que é que eu tenho que fazer, e eu aplico na forma presencial ou real, eu vou fazer lá os exercícios que são necessários. E aí a gente vem para os processos de aprendizagem mais específicos da vaquejada. Então, se a gente pensar na vaquejada, o que é que eu tenho que aprender na vaquejada, eu dividi em 3 categorias, do que é necessário para um cara aprender e ele, vamos dizer assim, dominar e evoluir na vaquejada. E aí eu dividi em habilidades, aqui não está em ordem para quem está no YouTube, mas a primeira eu vou colocar em ordem aqui. Equitação. E equitação aqui eu não quero só especificar a equitação, no caso da equitação ser a habilidade de você montar a cavalo, mas a habilidade de equitação de você montar e você conseguir se comunicar com o cavalo, que é a grande essência, eu acho. Não é só você conseguir ficar montado no cavalo, não cair, ou você conseguir galopar, mas equitação no sentido de você começar a usar seu corpo para você comunicar cada vez melhor com o cavalo. Então, cara, você no seu processo de aprendizagem lá para correr boi, você precisa disso, sem dúvida nenhuma. E, infelizmente, não tinha tanta informação, e hoje a internet nos dá muita informação sobre isso. Se você procurar, e aí, primo, velho, se você procurar, tem muita informação sobre equitação na internet. Como a gente montar melhor, como a gente se comunicar com o nosso cavalo bem melhor. E aí eu vou passar para a próxima, que é o seguinte. Eu tenho que desenvolver minhas habilidades motoras. E eu vou falar um pouquinho da habilidade motora, depois eu vou entrar mais profundo em cada uma dessas aqui. Então, nas habilidades motoras, eu tenho que desenvolver, primeiro, os movimentos que eu vou ter que representar ou fazer lá dentro de uma carreira de boi. Tem 3 fases para essas habilidades motoras. Se eu não me engano, acho que foi umas 2 semanas ou 3 semanas atrás eu fiz um vídeo só sobre habilidades motoras, mas nas habilidades motoras você tem que passar pela primeira fase, que é cognitiva, você depois tem que associar isso e tentar representar na prática, e depois você vai chegar na última fase, que é onde os faixas pretas estão, essas habilidades motoras para vaquejada, vou até colocar aqui para vaquejada, que é a fase autônoma, o que eu chamo quando você masteriza, que você faz tudo sem pensar. E aí, Mayara, tudo bom? Então, quando você chegar nessa habilidade motor autônoma, pô, aí você está no nível do faixa preta. Só que
mesmo na vaquejada, tem uma aprendizagem que eu chamo cognitiva, ou você pode falar mental, do jogo, que é o seguinte. Isso, primeiro tem uma coisa que não é só da vaquejada, que é a preparação mental. É de qualquer competição. Mas, essa parte cognitiva da vaquejada que eu quero que vocês tenham consciência aqui é o seguinte. Você, na verdade, vou até pôr consciência aqui, de carreira, que é como a maioria das pessoas fala. Você tem que saber como reagir para cada situação que acontece na vaquejada. Então, por exemplo, se um boi fizer isso, o que é que eu tenho que fazer? Ou como é que deveria ser primeiro, né? Bora dizer assim, como é que deveria ser uma carreira de boi ideal? Será que eu sei isso? Será que eu tenho isso consciente? Será que eu entendo todos os passo a passo que são necessários para eu fazer uma carreira de boi boa, que seja efetiva, que me ajude muito mais, que dê muito mais chance de eu derrubar boi? Mas depois disso, depois de você pelo menos conseguir entender e saber esse passo a passo, tem o próximo passo, que é aquela consciência da carreira, que seria você ter as situações que podem acontecer e qual a reação que eu tenho que ter. O que é que eu tenho que fazer? Porque o que eu vejo que acontece, principalmente quando a carreira é muito desmantelada, é que realmente a pessoa talvez nem saiba o que é que ela deveria fazer. E talvez isso pode ter um efeito composto que muitas vezes a pessoa pode até saber algumas situações, mas às vezes ela não sabe comunicar com o cavalo dela para que o cavalo faça o que ela queria que fizesse naquela situação. Então essa consciência de carreira é essencial. Então você entender uma carreira de boi, você entender o que você deve fazer em cada etapa e o que você deve fazer se tal coisa acontecer, então eu faço isso, que é o if, then. Se isso acontecer, então eu faço isso. Então, essa consciência de carreira é essencial. Então, o processo de aprendizagem da vaquejada, cara, você tem que estudar a vaquejada, você tem que estudar a carreira de boi. E estudar as situações perfeitamente pode ser feito online. Principalmente as situações. A habilidade motora, você pode aprender como masterizar, ou como fazer, ou como movimentar tudo online. A equitação, você tem como, inclusive a Mayara estava aqui, que é a maior referência de equitação e de ensino sobre equitação fundamental no Brasil. Ela tem um curso online, ela ensina e ela está transformando vidas e vidas. Vidas e vidas no cavalo através de cursos de equitação online. Inclusive, ela forma professores de equitação. E é um curso online. Então, cara, a equitação, você tem que saber como montar. Você tem que saber como posicionar lá o seu quadril, como posicionar a sua perna, o ajuste do loro, qual o ajuste que me dá mais mobilidade ou não, como é que eu fico sentado, me dá mais mobilidade ou não. E se eu não souber isso, como é que eu vou fazer? E tem uma grande vantagem do online, que é o seguinte, se você estiver no processo online de aprendizado, que seja de equitação, de vaquejada, cara, a análise, que eu acho que é essencial, essa análise e o feedback no processo de aprendizagem, você faz alguma coisa, você filma e uma pessoa vai lá e te dá um feedback. O que é que você está fazendo, o que é que você poderia fazer melhor e, enfim, o que é que você possivelmente está fazendo bem. Esse retorno, o feedback de uma pessoa por vídeo é muito melhor. Porque dificilmente, se você estiver no presencial, vai ser possível perceber algum movimento errado, algum detalhe que você precisa realmente voltar e analisar para você achar esses pontos cegos que acontecem na nossa carreira. Se for um ponto cego, algo que você faz muito e é um detalhe, muito difícil você ver na carreira.
O que dá para ver numa carreira ao vivo é um erro gritante. Aí sim, você é um erro que é muito fácil de ver, por exemplo. Sei lá, o seu cavalo abriu todinho na cancela e o boi sai correndo, possivelmente todo mundo vai perceber isso. Mas para ver detalhe e ver ponto cego, ao vivo, presencial, cara, vai ser muito difícil. Muito difícil. Fora que a última vantagem que eu vou falar aqui do online antes da gente entrar nos processos de aprendizagem é que no online é deixa eu ver como é traduzir isso, você pode fazer à medida que você tem tempo. Você não precisa realmente atender a uma classe ou você ter que se deslocar para ir montar no cavalo, você vai montar na sua fazenda, não precisa ir para uma escola, etc. Enfim, ou para quem tem fazenda, vai montar em algum lugar lá que você tem acesso a cavalo e etc. Então, beleza. Então, eu falei um pouquinho da equitação, das habilidades motoras e cognitivo e mental. Como a Mayara entrou aqui, eu até vou fazer uma coisa que ela sempre fala, que equitação não é hipismo, para que as pessoas não confundam. Que eu acho que as pessoas confundem muito, e ela sempre fala, então já que ela entrou aqui, ela me lembrou de falar sobre isso. Equitação não é hipismo, e, bom, bora entrar agora nesse eu vou fazer aqui mesmo. Bora entrar aqui em cada um desses processos. Como você pode, quais as fases, quais as etapas, e como é que você pode fazer uso do digital para que você melhore. Tem até eu lembro que teve uma pessoa que falou comigo, cara, mas os meus familiares, eles correm, e aí eu vou aprender com eles. Isso eu vou aprender com, sei lá, com meu avô que corre, e acho que era com o irmão. E aí eu falei, cara, mas faz quanto tempo que você, sei lá, vai lá montar com eles e etc. Ele falou, faz uns 4, 5 anos que eu tô mais assíduo montando lá e tal. E aí eu falei, e aí, como é que você desenvolveu, conseguiu desenvolver e tal? Ele, rapaz, não muito. Eu fiz, beleza. Mas por que você acha que você não desenvolveu? Não, a gente vai lá, mas, enfim, eu passo os cavalos. Eu fiz, sim, mas e aí, você não ia aprender com eles? Será que eles param para te analisar, para dar um feedback? Eles meio que tentam te passar essa parte cognitiva lá do que você tem que fazer? E aí foi que me caiu a ficha para ele. Ele falou, cara, realmente, tipo, só conviver com uma pessoa que sabe, porque meio que acho que foi o entendimento dele, foi meio que isso. Cara, se eu tenho uma pessoa que tá lá comigo, que é meu pai, ou acho que não era pai, era o avô e o meu irmão, que correm, mas só em estar com eles, e segundo ele, o irmão era bom, né? O irmão poderia ser bom. Mas só de ele estar lá com o irmão dele, não necessariamente ele tinha que ser bom. E tem muitos irmãos que correm que geralmente sempre tem um irmão melhor, né? E porque o outro que está lá montando, às vezes o outro bate esteira e etc., não é tão bom quanto o outro. Porque talvez o outro tenha mais habilidade motora, tem mais essa intuição de aprender com, pode dizer assim, só com observação, ou fez outros esportes, etc. E aí talvez vá desenvolver melhor na vaquejada. Então, meio que só caiu a ficha para ele quando meio que eu conversei com ele, e a gente foi fazendo as perguntas, e ele meio que entendeu, cara, realmente, tem que ter uma metodologia, tem que ter algo mais passo a passo, para que eu entenda o que eu tenho que fazer, para que eu exercite o que é que eu tenho que melhorar, de habilidade motora, de mental, de equitação, para realmente ter uma evolução. Não adianta eu só conviver e tentar tirar da minha intuição a observação lá. É um ponto que eu lembrei agora que às vezes a gente tem essa ilusão, cara, tem um vaqueiro bom, sei lá, que corre lá comigo, e sempre acontece isso, né? Às vezes você tem a fazenda e tal, tem um vaqueiro muito bom. E infelizmente a gente não aprende por osmose, só em estar por lá do lado do cara, se aprendesse era muito bom, né? Mas infelizmente não é isso que acontece. Então vou passar aqui um pouquinho mais profundo nessas etapas. Então, sempre falar de equitação, que não é hipismo, eu lembrei quando eu vi a Mayara.
Acho que a equitação, sem dúvida, é essencial. E, inclusive, nesse processo de aprendizagem da equitação, tem várias coisas que podem fazer a gente evoluir muito, ou pode ter coisas que a gente ainda tem de equitação e talvez seja uma barreira para a gente. Então, um exemplo que eu lembro que eu lembro de equitação, que é horrível para vaquejada, é você se apoiar no arreio, por exemplo. Você está lá, por exemplo, passando a volta, na verdade o seu apoio, às vezes a velocidade está boa, você está lá apoiado no arreio, para ficar no cavalo. Você está lá correndo boi, passando a volta e tal, não sei o quê, só que você já está fazendo força no arreio do cavalo. E aí muitas vezes a pessoa, pô, não consigo controlar meu cavalo e tal. Mas a maioria das vezes ele já vai fazendo uma pressão enorme lá no arreio do cavalo. Às vezes, para ele se segurar ou ficar em cima do cavalo, ele está fazendo uma pressão muito grande lá na venta ou na boca do cavalo, só para ele ter esse apoio. Então, a equitação pode me ajudar a isso? Pode. Tem várias maneiras que eu vou melhorar meu equilíbrio lá no cavalo, que, por exemplo, pode me ajudar na carreira de boi. Em vez de eu tá lá fazendo força na boca ou na venta do meu cavalo a carreira todinha. Quanto mais eu tiver equilíbrio na célula, não vou mais precisar forçar o arreio do meu cavalo enquanto eu faço outras coisas na carreira de boi. Então, por exemplo, essa é uma coisa que não necessariamente, lógico que eu vou ter que colocar em prática, mas eu posso ter a consciência do equilíbrio maior, eu posso aprender sobre mais sobre equitações ou sobre exercícios que eu posso fazer numa cela que vai me dar cada vez mais equilíbrio, que vai me dar cada vez mais mobilidade para eu mover cada vez mais rápido em cima da cela online, e aí vai ter exercício separado que quando você tiver, assim, a oportunidade de montar, ou a oportunidade de montar até num cavalo mecânico, você vai poder fazer esse exercício que vai ajustar lá a sua equitação. Às vezes é um apoio no arreio. Tem outra grande coisa que às vezes a gente faz na vaquejada, que é saber a posição correta de montar, e posição correta no sentido de você ter mais equilíbrio e você ter mais mobilidade. É o que a gente precisa na vaquejada. A vaquejada é um esporte que precisa de um tempo de reação, a gente tem que mover muito rápido com explosão. Então, esse movimento com explosão da vaquejada, principalmente, para quem é iniciante, eu acho que a gente tem que entender essas coisas que são essenciais. Por exemplo, o movimento com explosão, o movimento com velocidade. Se a gente pegar, às vezes, você vê um vaqueiro muito bom, um faixa preta, e às vezes vê ele com um tamanho de loro lá, você vê, pô, fulaninho corre com loro muito curto. Mas aquele faixa preta, por exemplo, ele já sabe fazer a movimentação dele na cela. E aí, mesmo que tenha, por exemplo, às vezes quando você está com o loro muito curto, que você fica como se você fosse sentado numa cadeira, não necessariamente você vai ter o melhor movimento quando você está com a perna dobrada, como se fosse quase 90 graus, da mesma forma que você está sentado numa cadeira. Porque a tendência é que, bom, o seu bumbum ele fica para dentro, assim, quando você está assim para dentro, você não move muito bem. Essa parte que a gente precisa do torso e do quadril. Então, se você vê isso, talvez para aquele cara não é mais desafio, porque ele vai tirar o quadril da cela na hora de sair, ele sabe fazer aquele movimento muito rápido. E às vezes a gente é enganado por ver, cara, aquele cara sai muito bem de cela e tá com um tamanho nada, e eu vou botar um lado tamanho nada. E às vezes, se a gente entender lá na equitação que, cara, qual é o melhor assento, como é que seria o meu melhor assento para eu mover mais rápido, ter essa explosão e conseguir fazer a saída de cela. Isso aí na equitação. Aí beleza. Agora bora para o outro fator lá, que é as habilidades motoras, né? Então, se a gente pensar um pouquinho como é que desenvolve as habilidades motoras, a primeira fase de desenvolver a habilidade motora é a fase cognitiva. E qual é essa fase cognitiva? A fase cognitiva é o seguinte: você vai fazer uma coisa, por exemplo,
Você pega alguém que monta muito bem ou treina cavalo em outra modalidade. Você bota o cara lá para correr boi. Não necessariamente o cara vai correr boi muito bem, porque a vaquejada em si exige várias coisas que o cara não faz, por exemplo, numa competição de rédea. Exige da pessoa que está montando, né? Então, essa fase cognitiva, a primeira coisa é você saber que você não sabe fazer aquelas coisas, então você vai ter essa consciência e você vai aprender o que é que deve ser feito. O que é que deve ser feito, não como, nessa fase cognitiva. É tanto que ele vai aprender, cara, você deve fazer isso, que acho que é o que, essa fase cognitiva é o que mais tem na vaquejada de ensinamento. Você faz assim, uma pergunta pro cara, como é que eu faço uma cancela? O cara faz, cara, você tem que faça a cancela aí. Sei lá, como é que corre um boi banho? Você faça a cancela. Mas o que é fazer a cancela bem? Como é que eu faço a cancela bem? Geralmente as instruções são mais assim. Bota o boi para mim, bota o boi pro outro lado. É meio que a instrução é só isso, né? Faça isso. Mas o cara só está dizendo o que é que tem que ser feito. E para desenvolver a habilidade motora que eu falo é a gente saber fazer, por exemplo, controlar um cavalo melhor, saber a gente passar a volta mais efetiva, mais rápida, a gente saber mover bem na sela para se apoiar bem no cavalo lá, a gente saber soltar um cavalo de forma que o cavalo vai acelerar mais, e a gente bota menos força para derrubar um boi. Então, esses movimentos que a gente faz durante uma carreira de boi são habilidades motoras. É tanto que o fato é que quanto mais uma pessoa praticou vários outros exercícios, que geralmente exigem mais habilidade motora, o cara vai tender até um certo ponto, desenvolver mais rápido no vaquejado, por exemplo, né? Em outro esporte, porque ele desenvolveu várias habilidades motoras básicas. Se você pensar assim, sempre tem habilidade motora grossa e a fina, por exemplo, como andar, ficar em pé, uma habilidade motora cada vez mais grossa. Mas a habilidade mais fina, por exemplo, de ter que abotoar aqui o negócio, é uma coisa que exige de mais cognição, exige mais cognição e coordenação lá do meu sistema nervoso central, que vai mandar os sinais lá para o meu músculo, como é que eu devo fazer, com essa precisão, onde eu devo pegar, onde eu devo colocar, etc. Então, nesse desenvolvimento dessa habilidade, tem essa cognição, que beleza. Para sair de cela, eu tenho que movimentar isso, isso e isso. Eu estou dizendo o que é que eu tenho que fazer. Beleza. Mas a gente vai para a segunda fase, que é a fase associativa. A segunda, associativa. Então, nessa fase cognitiva tem muito erro, porque o cara está lá tentando ver o que é que ele tem que fazer. E na segunda fase, a fase associativa, é quando ele vai estar desenvolvendo o como. Ele vai saber, cara, como é que eu tenho que fazer tal coisa. Então, por exemplo, quando você está lá aprendendo a andar de carro e tal, você, na fase cognitiva, você descobre que você não sabe mesmo dirigir um carro, e aí vem alguém, cara, você tem que engrenar uma marcha, e etc., e a parte cognitiva, pode dizer assim. E aí você vai para a parte associativa. Mas para você engrenar a marcha, você tem que botar um pé na embreagem, você tem que mover lá a marcha para o lugar dela, e aí você tem que soltar a embreagem, acelerador, essa seria o como, a parte associativa. Então, tudo que a gente faz que tem de desenvolver habilidade motora, a gente vai passar por essa parte associativa, onde a gente vai ter que desenvolver o como fazer. E aqui ainda vai ter muito erro, porque, enfim, você vai ver como é que faz, mas você realmente não tem a consciência corporal para fazer o que você deve fazer. Provavelmente ainda nessa fase você ainda tem que desenvolver muita coisa cognitiva ou mental lá. E você, nesse tempo do como, você vai praticar. É um tempo que é cada vez mais difícil, porque geralmente a gente consegue até chegar nesse bom o suficiente mais rápido, etc. Mas quando chega nessa parte associativa de como eu fazer e eu praticar as coisas específicas, é uma fase que precisa cada vez mais treino específico, treino deliberado, para melhorar uma específica habilidade motora. É o que requer. E aí, se isso pode durar muito tempo, lógico que vai depender de pessoas para pessoas, né, de experiência dessa pessoa, da idade dessa pessoa, ou o background, o que é que ela fez de atividade que talvez acelere essa habilidade motora.
E no final do desenvolvimento dessa habilidade motora é a parte autônoma ou de masterização. Então, se você assiste uma vaquejada, assistiu alguma vaquejada já, e assistiu profissional, você tem a sensação que é fácil. Você faz, pô, derrubar boi não é difícil. É muito fácil quando você está nessa fase aí. Quando você está assistindo os faixas pretas, que eu chamo. Porque a maioria desses faixas pretas estão nessa fase de habilidade motora autônoma, ou automática, ou de masterização. Qualquer nome serve. Eu gosto muito da palavra masterizar, porque o cara virou um mestre, assim, é a minha associação que eu faço. Então, quando o cara está nessa masterização, para o olhar das pessoas que estão assistindo, quem vê, acha que qualquer coisa que ela está fazendo é fácil. Por quê? É uma coisa que é fluida, é tipo, tem um flow ali, é um negócio suave. Então, quando você sabe o que você está fazendo, aquilo é fluido, não tem engancho, o negócio só acontece, é suave. Por quê? Você não precisa pensar para fazer aquilo. Já está enraizado, acho que essa é a palavra. Está enraizado, então é um movimento fluido, sem esforço. Sem esforço. E tem um grande porém aqui. E isso, eu acho que tudo isso dá para ser desenvolvido em um processo, vamos dizer assim, em um fluxo que seja online. Por quê? Cara, principalmente treino que você quer desenvolver uma habilidade motora para chegar nesse nível autônomo, você tem que ter treino específico. Você tem que ter treino específico e feedback. Então você tem que realmente treinar, ter um feedback lá para saber o que é que você está fazendo certo ou errado, e com esse treino certo ou errado, você vai fazer interação sobre isso, você vai melhorar no que deve melhorar. E lógico que isso pode ser online, você vai ser exposto ao que você deve fazer, como você deve fazer, e aí vai vir as suas práticas, principalmente práticas alternativas, que você consiga fazer o máximo alternativo, que você vai trabalhar uma coisa bem específica. E se você só correr boi, você não está fazendo algo específico, você não está, talvez, melhorando sua saída de cela. A não ser que você treine com muita intenção e você divida parte do treino, mas o que não é fácil, que, enfim, nem treinar com intenção, acho que as pessoas não treinam na vaquejada. Mas quando você estiver nessa parte, cara, é muito importante você ter esse acompanhamento. É muito difícil você ter um acompanhamento, vamos dizer assim, do que você está fazendo, se você estiver numa coisa que seja presencial. Aí você teria que ir lá para a aula, para o cara lá, para mostrar, e o presencial alavanca isso. Você faz uma coisa, você grava, e aí você vai para um processo de feedback, você vai ver o que é que você está fazendo, se está fazendo da melhor forma, e assim você vai entrar nessa interação, você vai ter esse loop fechado, onde você vai fazer, receber o feedback, voltar e treinar mais. Eu acho que o online vai ter se você tiver um online com a comunidade, com um processo que você possa expor lá o que você está treinando para uma pessoa revisar, para os mentores revisar e tal, lógico que você vai desenvolver isso cada vez mais rápido. E por que é importante eu chegar nesse nível autônomo, né? Por que eu quero chegar nesse nível autônomo? Cara, quando você faz as coisas sem esforço, sem pensar, é fluido, quando você está fazendo as coisas na maquilhada desse jeito, você vai para o próximo nível da maquilhada. Você vai começar a prestar atenção a muitas outras coisas que você não via na carreira de boi. Tem um exemplo clássico que eu dou, geralmente, principalmente nos vídeos meus, se você for os vídeos que eu fiz ano passado, nas vaquejadas, todos os bois que eu corri lá, você vai ver que muitos esteiros dão várias dicas durante a carreira de boi, onde, tipo, eles e certos bois, por várias coisas eu consegui
tá fazendo sem esforço, eu estava percebendo da carreira de boi durante a carreira de boi. Mas se você está lá e você não, por exemplo, não consegue controlar o cavalo de jeito nenhum, para fazer a sela você tem que estar olhando lá e é o maior esforço para fazer a volta, tem que olhar a volta, tem que é um esforço maior do mundo para fazer o laço, ou se você quiser fazer mais efetivo, aproveitar o máximo. Você usa muito da sua mente consciente, que não consegue, a nossa mente consciente, se você parar agora para pensar, você não consegue pensar em três coisas ao mesmo tempo. Então, muita coisa, quando você chega nesse nível autônomo, que você masterizou, você está nesse nível onde você está fazendo sem pensar. A coisa mecânica, o motor, o movimento, você está fazendo sem pensar. Então, você libera sua mente consciente para você fazer ou ver coisas que você não via na carreira de boi. Como um detalhe de um boi tá, talvez, amarrando a carreira dele, ou detalhes num boi que indica se um boi é, talvez, mais malbral ou não. Você perceber o jeito que o boi está correndo, talvez você possa tirar um boi desse que é muito bom de um lugar diferente, etc. Então, quando você meio que você delega o que você deve fazer lá para o seu subconsciente, o seu corpo sabe fazer, você chegou nesse nível autônomo, pronto. Aí você vai ter a oportunidade, ou até, eu chamo até o poder, né, de perceber detalhes numa carreira de boi. Isso aí é, cara, é um poder. Então, é super importante eu chegar nesse nível, assim. Enfim, tudo isso pode ser feito. Você não tem que estar lá montando. Você pode desenvolver tudo isso sem estar num programa que seja presencial, sem dúvida nenhuma. E o último processo de aprendizagem lá que a gente falou foi a parte de cognição ou de preparação, ou que seja consciência da carreira. E o que seria isso? Ou quais seriam, por exemplo, as etapas de aprendizado disso? Qualquer coisa que você aprende, geralmente vai ter 4 etapas, que vai ser a parte de você consciência inconsciente, que ou inconsciência consciente, que é a etapa que você lá nem sabe que você não sabe, você acha que sabe as coisas, até você ver que você não sabe fazer. E aí depois dessa primeira etapa, que é meio que a parte cognitiva lá da habilidade motora, e elas meio que se parecem muito. E aí depois você vai para uma fase que, por exemplo, um negócio desse que uma pessoa está começando lá a correr boi, quase 100% das pessoas vai correr boi, por exemplo, sai lá o boi da cacela, o cara vai lá, quer dar um bote no rabo do boi. O cara esquece o cavalo e a visão dele é um erro comum em quase todo mundo que começa a correr boi. O cara quer dar um bote, ele quer. Se ele não pegar o rabo do boi, parece que ele não fez nada. Então, por exemplo, a pessoa que começou a correr, ele não tem essa consciência do que ele está fazendo errado. E aí, para ele aprender ou gerar. Pô, isso não é a melhor coisa que eu devo fazer, não é a forma que vai me dar mais resultado em fazer. E aí depois ele vai para a questão de saber a consciência do quê. O que é que eu devo fazer? Beleza. Essa é a segunda fase. A terceira fase é de como é que eu devo fazer. Então ele tem ideia do que é que ele deve fazer, como ele deve fazer, só que ele não, talvez não, aquilo não está prático na mente dele. Na parte da consciência de carreira é o seguinte, cara, por exemplo, um boi saiu por trás. Dependendo da posição do boi, vai ter várias ações que você pode fazer ali para ter mais resultado ou correr um boi de uma forma cada vez mais controlada ou não. Por exemplo, um boi vai, sai ao contrário e você consegue pegar um pouquinho, o vaqueiro lá consegue pegar um pouquinho à frente do boi e o esteiro impressiona o boi. Ali você pode usar o túnel, por exemplo, a metodologia do túnel, onde você vai meio que abrir um espaço, você, o cara da frente, o outro vai também recuar o cavalo, e aí vai dar uma chance do boi correr e vai levar o cavalo lá para o outro lado, do lado certo de correr. Então você pode fazer a metodologia do túnel lá. Mas para isso você tem que saber que nessa situação, por exemplo, vou até escrever aqui para quem está. Quem está no YouTube eu vou até desenhar essas situações. A situação do túnel, para quem está no YouTube,
desenhar aqui fica cada vez mais fácil. Então aqui, eu vou desenhar aqui rapidinho. Aqui é o meu brete, aqui é a minha pista de vaquejada, e vou dizer que um boi vem para cá. E o violeta aí é o boi. E o boi está aqui, tem um cavalo aqui tomando a frente, tem outro cavalo aqui do lado, e você pode fazer a técnica do túnel aqui, que é a seguinte. Esse cavalo aqui vai abrir um espaço, esse aqui vai recuar para lá, fazendo com que o boi tenha esse espaçozinho, como se fosse um túnel entre vocês para correr. Cara, essa técnica do túnel, se você tiver no processo de aprendizagem lá, para correr boi, você souber essa técnica do túnel, você ter a primeira consciência do que você deve fazer, depois você vai tentar reproduzir essa técnica do túnel lá quando estiver correndo boi. Enfim, você vai ver que tem várias formas de você, situações de correr boi que você pode dominar. Mas você vai passar por todo esse processo de aprendizagem. Então tem muita coisa na carreira de boi que se chama consciência de carreira. Então, quanto mais você desenvolver isso, você vai saber o que fazer, você vai ter carreiras mais controladas, e o resultado dessas carreiras mais controladas, onde você tem mais, pode dizer assim, controle ou domínio da velocidade do boi, para onde o boi está correndo, etc., que seja que você tem mais resultado. Então, tudo isso, principalmente essa parte de consciência de carreira, é muito mais fácil você desenvolver isso num programa online do que você tentar reinventar a roda ou tentar fazer engenharia reversa em aprender, em catalogar todas as situações, se você pode entrar no programa que dá essas situações e ou você pode participar de algo online que te dá essas situações e você vai aprender o que fazer, como fazer lá, todas as metodologias técnicas para correr muito melhor. Então, por que não posso ter um processo online onde vai me ajudar cada vez mais desenvolver? Porque tem que ser presencial. Quer dizer que talvez eu tenha que ter um curso presencial onde eu tenho que ver a situação e quando eu quiser rever, e quando eu quiser passar em câmera lenta e gravar, enfim, tudo isso tem um benefício de um programa online, independente se é de equitação, de vaquejada ou não. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Eu acho que eu tenho as imagens aqui das perguntas de ontem. Acho que já tem algumas perguntas aqui no. Quem quiser fazer pergunta, eu vou tirar um tempinho ali para responder hoje. Nos outros dias eu falei demais, respondi pouco. O G. Costa falou: eu não gosto muito de passar no meio. Então, depende da situação, do boi correr no meio ou não. E eu vou te falar uma situação simples aqui. Talvez eu vou desenhar aqui tentar desenhar aqui no YouTube, para quem está no YouTube. Se você está correndo um boi muito, sei lá, muito forte, é um boi muito veloz, dependendo se o boi é forte ou não. Deixa eu desenhar de novo aqui minha pista de vaquejada. Minha pista de vaquejada é essa aqui. Se você vai correr um boi que é ligeiro, dependendo do tamanho, e esse boi pegar a beira de cerca, ali é uma desvantagem. Por quê? Porque o boi vai estar correndo só com seu apoio. Se o cavalo não é um cavalo que impressa muito, o boi vai tender a correr muito mais. E se é um boi que você está vendo que está um boi meio habilidoso, sabe driblar demais, etc. Você está vendo que o esteiro não vai conseguir entrar, por exemplo. É uma desvantagem. Eu também tenho, e eu pensava muito assim, de Costa. Cara, eu só gostava de tirar boi no canto da seca. E assim, e a maioria eu gosto de correr mais no canto da seca. Mas no canto desse onde eu não posso ter dois cavalos para imprensar, porque os cavalos, cara, imprensar um boi entre dois cavalos diminui a carreira. Você balançar um boi diminui a carreira, diminui a carreira. Diminui, cara. Se você correr um boi desse, dependendo do boi, né? Se você correr um boi desse no canto da cerca, onde o esteiro vai vir, e aí, G, o esteiro vai vir até tangendo o boi, talvez seja pior. E aí, talvez no meio seja melhor.
depende da situação, depende do boi, depende da velocidade do boi. Então, talvez no meio eu também não gosto muito, não, mas é mais efetivo, dependendo da situação. Bom, eu não gosto do meio por quê? Porque eu acho que lá embaixo, um boi que vem trancando ou no meio, é mais difícil você acertar na faixa. É mais difícil. E principalmente às vezes você tem um cavalo. Hoje tem muita essa questão de botar o cavalo voltando para trás, eu acho que é mais sempre nessa tentativa de fazer que o cavalo abra. Mas botar, por exemplo, um boi no meio de costa, onde o seu cavalo volta. Se o cavalo sempre volta, ele tiver pouco espaço, se for um cavalo que, mesmo naquele com pouco espaço, ele é treinado para voltar, você está em desvantagem ali. É enorme, eu acho. Porque o cavalo vai diminuir de velocidade para fazer a volta. E você precisa da velocidade para desequilibrar o boi. Então, e a faixa fica pequena, né? Quando está meio que inclinado assim, que você está sem espaço. Então, para mim, essa é a desvantagem de você vir uma carreira aqui no meio e aqui na minha. Quem está no YouTube lá tem os desenhos lá. Se você tiver aqui no meio e o seu cavalo meio que volta, o espaço para ele voltar ele vai ter que diminuir. Então, não vai ser tão bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Não. Eu acho que teve umas perguntas aqui, mas deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Bom, se não tiver, vai ser isso por hoje. Daniel, meu amigo da Bahia, fazia tempo sem aparecer aqui, hein? Eu vi que tem umas perguntas, mas daí eu, como não ficar aqui na caixinha de perguntas, eu não consigo nem achar durante a live. Então é isso, pessoal. Amanhã eu vou entrar à noite também. Eu tenho umas perguntas aqui, mas deixa eu ver se eu consigo pôr elas. Deixa eu ver se eu consigo ler. Tem umas perguntas da live anterior. Bom, tem uma pergunta sobre conhecer o boi. E aí, Osório? Tem uma pergunta sobre como conhecer um boi, e acho que essa pergunta é bem massa. Lógico que tem vários tipos de boi, e uma coisa é um pouco de física aqui. Bom, acho que tem outra pergunta lá no YouTube, mas se você pensar um pouquinho mais nos termos físicos de boi, porque o pessoal gosta mais de boi Nelore. Se a gente for. Eu sempre gosto de pensar nesses primeiros princípios, que ficou bem famoso aí pelo Elon Musk, vai. Mas o primeiro princípio só diz o seguinte: você tenta partir de algo que é fato, é verdade, e geralmente muitas coisas da física vai pro fato mesmo, para a verdade, e aí de lá você tenta criar alguma solução. Se a gente pensar no boi Nelore, né? Eu vou fazer um boi aqui no YouTube. Faz de conta que isso aqui é meu boi. O negócio é o seguinte: o boi Nelore geralmente ele é um boi mais alto, né? E o centro de gravidade desse boi vai ficar cada vez mais alto. Então, se o centro de gravidade está mais alto, e eu, bora dizer que aqui é o rabo, e eu tenho um protetor no rabo do boi aqui, nesse ponto aqui de tração. Então, cada vez que eu for puxar um boi desse, mesmo eu baixando um pouquinho do centro de gravidade dele, que vai ser muito mais fácil. Então, se eu pensar que é um boi Nelore, eu tenho essa distância para o chão, e o meu centro de gravidade talvez esteja aqui. Quando eu puxo esse boi, que é muito alto, eu vou fazer que tenha um desequilíbrio nesse centro de gravidade, ou seja, ele vai desequilibrar muito mais fácil. Então, por exemplo, um boi mais alto é mais fácil? Cara, geralmente é. Então, aí você vai ver, sei lá, um Steel, Nelore, os bois que têm as pernas mais longas, fica mais alto, é mais fácil. E os bois lá, meio que holandês e tal, mestiçado, ou boi cruzado, que hoje em dia tem, vocês vão me perdoar, que eu não sei todas as raças do boi, não. Mas esses bois preto, né, os afrodescendentes, o pessoal fala que tem na disputa. Por que aqueles bois são mais difíceis? Geralmente, primeiro tem umas caixas danadas, né? Primeiro o peso.
E depois o centro de gravidade de um boi daquilo é muito menor. Tanto que você vê que as quedas que os bois Nelore, mesmo grande, forte, tomam, são muito maiores do que esses bois pretos. Então, se você pensar na própria física, é muito mais fácil você desequilibrar esse centro de massa, o centro de gravidade, lá de um boi mestiço. Então, essa é uma indicação. Tem uma indicação que, enfim, cara, se você não se registrou, se vocês estão aqui e não se registraram, eu esqueci, porque isso aqui eu não vou dizer aqui, não. O cara vai ter que participar do desafio 2 em 6. Pô, o pessoal de Arara, que massa, minha Paraíba. Pessoal que não se registrou no desafio 2 em 6, para você entrar para participar de 3 aulas que vai acontecer daqui a 1 semana e meia. Você vai lá na minha bio, quem tiver no Instagram, você vai lá pelo link que eu vou passar aqui agora no YouTube, vai se registrar, porque tem uma parada aqui, eu não vou dizer aqui não, mas tem uma coisa assim, uns hackzinhos, uns negócios que eu aprendi dentro de uma comunidade de vaquejada que nem eu sabia. Mas você pode ver o tipo da raça, se é um boi, por exemplo. Um boi, se você pensar, um boi que você dá todo dia, o seu boi de passar, é um boi mais avogado ou não? É um boi que está mais espreitado lá no brete ou é um boi que entra no brete com facilidade, que ele não se assusta com o que está acontecendo, se você pensar? O boi de passar geralmente é um boi mais calmo, né? Um boi que não está tão avogado lá dentro do brete, ou não está muito incomodado de estar no brete. Então, essa é outra indicação. Como é que o boi está se comportando lá dentro do brete? Isso é uma indicação se é um boi, por exemplo, de passar, ou é um boi que já foi puxado, ou é um boi que já entrou muito no brete, por exemplo. Então, nem sempre isso vai ser verdade, mas boa parte das vezes você vai ver esse comportamento do boi no brete e você vai poder fazer essa leitura. Se for um boi muito manso, talvez é um boi que passou muito por aquilo. Aquilo não é novidade, ele não está espreitado. Então, é uma boa indicação que é um boi, pode ser um boi não tão bom. Ei, Jordão, cara, vamos ver isso aqui. Pergunta de Jordão é o seguinte: cavalo que abre muito para trás, todos aguentam ou chega uma hora que o físico não aguenta mais? Dona, você está falando o cavalo aguentar ou o vaqueiro? Mas, enfim, eu acho que eu entendi e dá para responder aqui. O cavalo que abre muito para trás, lá vai eu desenhar aqui de novo no YouTube. Um cavalo que abre muito para trás, ele vai puxar o boi de forma lateral, né? Mais ou menos lateral. Pode dizer que essa seta aqui é meu boi, e aqui é meu cavalo, e meu boi está correndo para frente, e esse meu cavalo, que abre muito, ele vai ter para o vaqueiro. Então, eu acho que eu vou responder essa nos dois contextos, Jordão. Eu acho que o cavalo que abre para trás ele vai exigir demais do vaqueiro, porque você também, e do próprio cavalo. Porque como é que o boi meio que desequilibra? Você tem um ponto de tração lá no boi, que você vai puxar o boi, mas o boi, a regra é da inércia, né? O boi vem na velocidade lá e todas as partes do boi lá tá na mesma velocidade. Então, quando o cavalo vai na faixa e ele acelera, ele tem aquele ponto que ele vai imprimir uma velocidade muito maior. Então, a parte traseira do boi vai ter uma velocidade muito maior, que vai fazer que as pernas do boi, por exemplo, ela não consiga se sustentar ou se equilibrar, porque tem uma parte do corpo lá que está muito maior que a parte traseira. Então é por isso que o boi ele vem aqui reto e ele cai assim, lateralmente, porque essa parte aqui da traseira do boi está muito mais ligeiro, né? Então, o cavalo que ele abre muito, ele meio que, como ele vai abrir lateralmente, vai ter cada vez mais esse componente de força que ele está aplicando lá do boi, vai estar dividida, porque ele está muito aberto aqui. Então, cada vez mais que o cavalo abre, ele mesmo vai fazer mais força. E não é só desvantagem, né? Ele vai fazer mais força para derrubar o boi, porque ele está meio que puxando aquela carga lateralmente. É como se eu tivesse, se você tiver alguém correndo e você quiser derrubar as pessoas, se você passar,
mais reto, mais próximo dessa pessoa, você tem chance de desequilibrar ela, pela mesma razão. Só que como a gente não é quadrúpede, a gente está em duas pernas, e etc., a gente não vai ter uma diferença tanto de velocidade de uma parte do corpo para outra, mas se você passar direto de uma pessoa, você vai ver que você gasta muito menos força. Mas se uma pessoa está correndo e você puxa lateralmente, as pessoas você tem que estar muito mais força. Pelo seu apoio, você vai estar meio que inclinado, assim, e a mesma coisa acontece com o cavalo. Mas para o vaqueiro também, principalmente vai ter uma pressão muito maior aqui, nessa puxada do boi, que você vai estar lateralmente, então vai ter uma pressão, principalmente no peito, nesse apoio que você tem. No boi, nos dedos também, porque você vai ver que vai exigir muito lateralmente, assim, da sua mão. Você está puxando uma coisa que está ali e cada vez mais os seus dedos vai fazer assim. Mas, cara, nem tudo é ruim, né? Eu acho que chega uma hora que, igual você falou, será que chega uma hora que o físico não aguenta? Eu acho que o cavalo que abre muito, ele vai sobrecarregar mais, no geral. Ele tem que fazer mais força. E a não ser que seja um cavalo que corra muito e aí ele desequilibra o boi muito rápido. Então, o ponto dele estar puxando uma coisa vai ser menor e aí talvez ele não sobrecarregue tanto. Mas eu acho que vai sobrecarregar mais para os dois. Vai sobrecarregar mais para o vaqueiro, vai sobrecarregar cada vez mais para o cavalo. Mas não é ruim. Tem uma grande vantagem dos cavalos abridor, né? Qual é a grande vantagem do cavalo abridor para quem está aí no YouTube? Como ele puxa meio que lateralmente, quando ele for, cada vez mais que ele sair, não sei se vocês estão vendo aqui, mas cada vez mais que ele abrir, ele não leva o boi para frente. Então, por isso que às vezes é bom no cavalo que abre muito, você pode tirar mais perto, porque ele vai derrubar e a tendência é que ele pode derrubar, o boi não vai vir para frente, vou dizer que isso aqui é o boi, e ele pode até puxar lateralmente o boi. Vou dizer que o boi ficou perto do segundo cal, ele vai puxar o boi ou lateralmente, ou até às vezes para trás. E aí vai fazer que cada vez mais fácil o boi fique dentro das faixas. Então ele põe mais força, é mais força. O Rictor abria tanto que volta passou. Pois é, eu lembro do Rictor só com a Jailson, mas o Rictor era um carro que abria muito, só que a explosão dele era tão grande que talvez ele não puxasse muito o boi, né? Mas é isso, eu acho que tem sim uma sobrecarga. E a sobrecarga é bem maior e para os dois, tanto para o vaqueiro quanto para o cavalo. O cara faz mais força para derrubar. É tanto que os cavalos que passam, por exemplo, em boi, cavalo que passa muito ligeiro, você vai ver que em boi forte às vezes não é tanto problema. Né? Ele consegue. Isso, a Jailson, né? Eu também só lembro de a Jailson, né? O cavalo que passa direto, ele derruba mais touro. Assim, derruba mais touro, não. Ele tende a não derrubar um touro, às vezes mais fácil, passando, sem abrir tanto. Então é isso. Deixa eu ver se tem outro ponto aqui. O Rodrigo até falou nisso, já que a gente entrou nessa parte de cavalo. Como em um animal passador, como se adequar? Bom, isso é meio que uma parte cognitiva aqui que a gente está falando, né? Um cavalo passador, por exemplo, se ele tiver muita velocidade, não abrir muito e ele passar, cara, para mim também não é ruim. É a questão de você se adaptar. Eu acho que a pergunta é certa aqui. Você fez a pergunta inteligente, Rodrigo. O fato é que o cavalo passador ele tende a puxar o boi um pouquinho mais para frente. E até na questão de soltar também, se você puxar lateralmente, você tende a ter essa pressão lá, esse ponto de contato o protetor vai tentar esticar cada vez mais rápido, que é o ponto de contato com o boi. Então, a tendência é que no cavalo, por exemplo, que abre muito, você não precisa, às vezes, soltar o cavalo com tanta antecedência. Mas, quando for um cavalo passador, por ele ter que passar do cavalo e ir para frente, ele talvez tenha que soltar um pouquinho antes, porque vai demorar um pouquinho mais para gerar esse ponto de tração, ou essa força, ou esse ponto de tração lá no boi. Então, tem a questão
do saber, a hora de soltar, e também se pegar muito, você tentar puxar o boi para frente. Que aí também fica difícil. Sobre saída de cela, talvez eu vou fazer uma só sobre saída de cela. Vi que várias pessoas perguntaram, talvez amanhã, não posso confirmar se é amanhã, mas até no final de semana vai ter. Oi, Ramon, ficou duvidoso isso? Cavalo passador é muito difícil. Cara, eu não acho que seja difícil, é porque a maioria das pessoas se adapta no cavalo que abre mais, ou que angula mais. Principalmente, por exemplo, tinha o Holland Fly, eu acho, se não me engano, lá do Piauí. Era um cavalo que passava pra caramba, mas uma velocidade e uma explosão na faixa imensa. E acho, se não me engano, era Binha Passarinho que corria nele, e o cara ganhava o mundo, tirou prêmio direto. Ele vinha pra cá quando descia, tirava prêmio direto. Só que não é ruim, mas lógico que o ponto de você tirar e o quanto você vai, talvez, sustentar o boi, pode dificultar deixar o boi nas duas faixas. A demora que você vai ter para ter essa pressão lá no seu ponto de contato, que é o protetor, um boi, e principalmente porque você vai estar passando, é como se você estivesse arrastando um negócio. O negócio vai vir cada vez mais para frente. Então vai ficar mais difícil de deixar. E o cavalo que abre, como ele está puxando lateralmente, o boi às vezes fica onde você puxou, e além disso, o boi não vai para frente. E a pressão, o ponto de contato, é muito mais fácil eu esticar se eu vim na lateral do que eu ter que imprimir uma velocidade muito maior e eu estou passando direto. Então, um exemplo que eu gosto muito é, por exemplo, você está no carro e você vai passar outro carro. E se você tiver cada vez mais, sei lá, a 80 km por hora, você precisa de muito mais força para você acelerar e passar naquele carro. E você só está passando direto. Mas se você pensar que você está no carro a 80 km por hora e você já está a 80 km por hora, ou a 90 lá do lado desse carro, e se você tivesse uma corda e você puxar lateralmente assim, você vai fazer que, se você botar uma corda atrás do carro e você tiver 80 e você tiver que puxar aquele carro, você tem que passar daquele carro, tem que botar muito mais velocidade para passar daquele carro, vai demorar muito mais para você desequilibrar aquele carro. Do mesmo jeito que você estiver do lado do carro lá, você às vezes está na mesma velocidade, e se você só dobrar seu carro aqui para a esquerda, essa corda vai puxar o carro cada vez mais rápido. Então, essa é a lógica de você um cavalo abridor, um cavalo que passa. Para você imprimir uma velocidade maior e passar direto, só passar do lado aqui e esticar aquela corda, vai demorar mais. Mesma coisa com o cavalo. Só que a maioria dos cavalos hoje dá uma abertura, acho que a maioria das pessoas se acostuma a correr. Mas eu acho que não seja ruim. Vai ser mais difícil você pegar o ponto, principalmente por essa questão de saber soltar no ponto ideal e não puxar muito o boi para fora. Beleza, pessoal, obrigado demais.